Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Como vai a sua família? Eu espero que estejam todos bem, né? E vamos continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 2, tá? Sei que está todo mundo cansado, eu também estou cansado, mas a gente precisa perseverar e seguir firmes aí no nosso estudo do eletromagnetismo. Beleza? Então vamos lá. A gente tinha caracterizado na última aula as linhas de transmissão. Então as linhas de transmissão serão esses elementos que a gente utiliza para propagar ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma antena, essa antena está lá no topo do seu telhado, tá? Tá lá a antena no topo do telhado. E aí a gente precisa desse sinal que está sendo captado pela antena, sinal eletromagnético, certo? Ele incide na antena e a antena converte esse sinal eletromagnético numa onda, mas dessa vez, em vez dela ser uma onda eletromagnética que se propaga no ar, ou seja, campo elétrico e campo magnético, ele torna-se uma onda de tensão e corrente, que vai ter duas magnitudes, uma magnitude transmitida e uma magnitude refletida. Mas vamos agora só colocar essas duas magnitudes, as magnitudes que são geradas aqui nessa antena e são inseridas numa linha de transmissão. Essa linha de transmissão, ela pode ser, por exemplo, um cabo coaxial que parte da sua TV aqui para um outro aparelho que vai fazer a interpretação dessas ondas eletromagnéticas, tá? E aí vai haver aqui, por exemplo, fenômeno de reflexão também. Vai existir uma onda que a gente vai denominar V0- e I0-, que são as ondas de tensão e corrente refletidas nessas interfaces que podem existir entre esses elementos. Então pode haver reflexão aqui, pode haver reflexão aqui, né? Então, nos pontos onde a gente tem troca de meio, vai haver reflexão, certo? E aí a gente caracterizou esse item aqui através daquilo que a gente chamou de equação do telégrafo, que define, né, como que se comportam, né, esses sinais, certo? Estes sinais dentro da matéria, dentro da linha de transmissão. Em regime permanente senoidal, as duas equações do telégrafo serão, né, a derivada da tensão no tempo vai ser igual a menos R mais J ômega L vezes a corrente, né? Essa corrente aqui depende de Z, essa tensão depende de Z também, e a derivada da corrente em relação ao espaço, na verdade elas são em relação ao espaço, né? Na posição desse cabo aqui vai ser menos G mais J ômega C, em que R, L, G e C, aqui é vezes V de Z, né? Essas são as equações do telégrafo, em que R, L, G e C são a resistência, a indutância, a admitância e a capacitância por unidade de comprimento. Beleza, ok. Então, a gente está interessado agora em observar sistemas um pouco mais abrangentes. Então, aqui, por exemplo, vai haver um efeito de reflexão na entrada do seu transmissor aqui, por exemplo, né? Do seu transmissor receptor, do seu TX aqui, do seu TX-RX. O seu transmissor, ele tem uma interface entre o aparelho que você possui aqui e o cabo. Existirá, portanto, uma impedância de entrada que é vista a partir desse cabo. Mas essa impedância de entrada, ela não é simplesmente a impedância característica da linha, como a gente definiu, né? Ela não é só a impedância característica. Ele vai ser, né? A gente tinha definido a impedância característica, só para a gente lembrar, né? A impedância característica da onda será a raiz de R mais J ômega L sobre G mais J ômega C. E essa impedância característica ela é a razão entre a onda incidente de tensão e a onda incidente de corrente, certo? Então, beleza.
Ok, as duas ondas incidentes de tensão e de corrente, ou seja, só as parcelas da onda incidente, né? Sem contar a onda refletida. Essa é a impedância característica dessa linha. No entanto, quando a gente visualiza essa linha a partir da entrada, nós não estamos observando somente o cabo e, portanto, somente a sua impedância característica. Nós estamos vendo o cabo mais uma terminação. Aqui no nosso caso, essa terminação é uma antena que terá também uma impedância de entrada. Então, o que nós estamos vendo agora, se eu colocar aqui linha de transmissão terminada, o que ela vai ser? Uma linha de transmissão com alguma impedância que eu posso representar aqui por uma impedância ZL. Esta impedância aqui nós vamos chamar de carga. Você já conhece esse conceito lá da elétrica, a gente usa todo o tempo esse efeito de carga. Mas aqui a gente também chama ela de terminação. Por que a gente chama ela de terminação, né? Geralmente isso aqui, essa linha de transmissão, ela vai ser um cabo, vai ser um guia de onda. Então, esse elemento aqui não está cumprindo nenhuma função no circuito, além de fazer a transmissão do meu sinal de um ponto gerador para um outro ponto onde o meu sistema termina. Então esse ponto aqui vai ser a entrada de uma antena, ou vai ser uma terminação, uma carga mesmo, né? Um elemento dissipador, ou uma nova rede, um outro aparelho, tá? Então essa minha linha de transmissão, ela conecta um gerador a uma carga que a gente vai determinar de terminação, porque ela termina esse sistema de transmissão. E aí, deixa eu apagar aqui. As características que serão importantes de a gente ter nessa linha, obviamente, vão ser a impedância característica dessa linha, mas também o comprimento L. Esse L é o comprimento da linha. E aqui é importante a gente entender o comprimento da linha, porque a impedância de entrada vista a partir desse ponto irá depender tanto da impedância característica, quanto da impedância da carga, quanto do comprimento da linha, certo? Então, se essa linha for maior ou menor, isso influencia na impedância vista na entrada desse sistema. Então, vamos começar a dar uma olhada em como é que a gente pode descrever esse fenômeno matematicamente, certo? Então, nós temos as equações das ondas que estão sendo incidentes e refletidas. Então, vamos começar a partir dessas equações, certo? Então, a gente vai se lembrar da nossa última aula que a tensão V de Z pode ser representada por uma onda que trafega na direção mais Z. Então, eu vou dizer que ela tem amplitude V0 mais e ela se propaga na direção mais Z, ou seja, menos E elevado a menos J beta Z, somada a uma onda refletida. Então, eu vou dizer que ela tem amplitude V0 menos na direção menos Z, então, portanto, é J beta Z. Beleza. A corrente em qualquer ponto da linha vai ser modelada da mesma forma. I0 mais é elevado a menos J beta Z mais I0 menos é elevado a mais J beta Z. Como a gente já descreveu anteriormente, a gente pode expressar esta onda em função da minha impedância característica. Então, ela pode ser V0 mais sobre Z0 é elevado a menos J beta Z. E aqui, por conta de uma troca no sentido da corrente, menos V0 menos sobre Z0 é elevado a mais J beta Z é a onda refletida na corrente. Então, vejam só. Esta equação, ela deve se satisfazer. Vamos colocar aqui um eixo, certo? Vamos colocar aqui um eixo. Vamos dizer que essa é a nossa linha de transmissão. A gente vai sempre representar a linha de transmissão como um quadripolo vazio, certo? Vamos colocar Z igual a 0 no ponto onde a terminação está localizada, tá? E aí
Aqui está a minha terminação ZL. E eu vou colocar Z igual a 0 nesse ponto. E vou colocar Z crescendo ao longo da linha, certo? Então, opa, essa foi a pior reta que eu já desenhei na minha vida. Então, deixa eu usar aqui a reta do programa. Então, beleza. Então, eu vou dizer que Z cresce na direção da minha linha de transmissão. Aqui está Z0 e tem comprimento L. Então, portanto, nesse ponto aqui, eu chego no meu comprimento L, exatamente na entrada da minha linha de transmissão. Então, uma coisa interessante que a gente pode perceber é que essas equações, elas são válidas para o interior da minha linha de transmissão, certo? Então, está aqui a minha linha de transmissão. Essas equações de V de Z e I de Z são válidas de Z igual a 0 até L. Então, a gente pode avaliar essas equações em Z igual a 0, né? Então, obviamente, em Z igual a 0, eu vou ter a função V de 0 e a minha corrente IL sobre a carga. Essa corrente sobre a carga aqui, eu sei que é V de 0 sobre ZL, né? Essa é uma das condições para que... essa é simplesmente a lei de Ohm, não a lei de Ohm pontual, né, mas a lei de Ohm para circuitos, aplicada sobre essa carga ZL. E eu sei que essa corrente IL é igual a I de 0. Então, eu posso aplicar isso nessas equações aqui. Tá? Então, portanto, se eu aplico aqui 0, então eu vou ter que V0 mais V0 menos, isso vai ser igual a esta impedância aqui. Vai ser igual a V na origem vai ser esse cara daqui. E a minha corrente na origem, que é V de 0 sobre ZL, como a gente discutiu aqui, vai ser, ó, esse cara daqui aplicado em Z igual a 0. Então, aqui quando a gente aplica Z igual a 0, vai dar 1 e 1 novamente. Então, é V0 mais sobre Z0. Então, primeiro, deixa eu só substituir o V0 mais, que já está aqui em cima, né? Então, V0 mais V0 menos sobre ZL é igual a essa corrente aplicada em Z igual a 0. Então, eu estou aplicando essa corrente aqui em Z igual a 0, eu tenho V0 mais menos V0 menos sobre Z0, né? Porque isso aqui vai virar 1, aqui vai virar 1, e eu posso colocar Z0 em evidência. Então, V0 mais menos V0 menos sobre Z0. Então, veja que interessante. A partir daqui, eu posso derivar, né? Eu posso encontrar uma relação entre a onda refletida, V0-, e a onda incidente, V0+. Então, a gente resolvendo essa equação, vamos chegar ao resultado V0- igual a ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0, V0+. Veja que interessante esse resultado, né? Então, especificamente neste ponto, então estamos avaliando exatamente aqui, nós temos uma relação entre onda refletida e onda incidente. Permita-me dar uma circulada nesse valor aqui. Temos uma relação, e essa relação é fixa e depende das nossas impedâncias, tá? Então, a gente vai chamar esta relação aqui, porque é uma relação extremamente importante, de coeficiente de reflexão. A gente vai usar a letra grega gama maiúscula, que parece uma forca, e ela vai ser igual a ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. E, obviamente, é um resultado disso que a minha onda refletida será igual ao coeficiente de reflexão vezes a onda incidente. Então, vamos pensar aqui nas seguintes situações. A gente vai chamar a situação de casamento de impedância
casamento de impedância. O casamento de impedância vai ocorrer quando ZL é igual a Z0. Quando isso acontece, o coeficiente de reflexão é igual a zero e a onda refletida, a amplitude da onda refletida é igual a zero. Então, esse é um resultado extremamente importante. O que implica dizer que eu tenho casamento de impedâncias? Implica dizer que a onda que foi inserida na minha linha de transmissão, ela não provoca nenhuma reflexão. Certo? Se a gente fosse desenhar aqui as ondas, ou representar essas ondas, tá? Quem é que seriam as minhas 3 ondas envolvidas aqui nessa situação? Eu teria uma onda incidente, trafegando nessa direção, certo? E essa onda incidente vai ser o meu V0+. A minha onda incidente, ao chegar nessa interface, parte dessa onda propaga para a minha carga. Essa vai ser a onda transmitida, certo? Que eu posso chamar de VL. E parte da onda será refletida. Essa onda é a V0-, tá? Essa aqui que está aqui embaixo. Qual é a minha melhor situação em termos de transmissão de potência? Quando a minha onda refletida é igual a zero e, portanto, V0+ vai ser igual a VL, ou seja, toda a minha tensão elétrica está se propagando da linha para a carga. Esse é um resultado extremamente importante, porque também diz para a gente quando é que isso acontece. Isso acontece quando as duas impedâncias são iguais, ou seja, quando a impedância da carga é igual à impedância característica da onda, aqui a gente está usando como Z0, é este o momento em que o meu coeficiente de reflexão vai a zero. E esse coeficiente de reflexão, perceba que ele pode ir, né, de 0 até, no caso em que ZL é muito maior do que Z0, esse coeficiente tende a 1. E no caso em que Z0 é muito maior do que ZL, esse coeficiente tende a -1. Então, o coeficiente de reflexão ele vai ficar dentro de um intervalo entre -1 e +1. -1 e 1 vão significar o descasamento completo. E 0 vai significar o casamento perfeito dessas impedâncias. A gente também chama de casamento de impedâncias o processo que a gente usa para fazer com que essas impedâncias se tornem iguais, né? Então, quando a gente não tem impedâncias iguais, existem algumas técnicas que a gente pode criar para fazer com que essas impedâncias sejam iguais, né? E essas técnicas consistem em, obviamente, a gente colocar elementos em série ou em paralelo com a minha carga. Então, se eu tenho aqui uma linha que conecta alguma coisa a uma carga, ZL, eu posso adicionar elementos aqui em paralelo ou posso adicionar elementos em série. Aqui eu estou exemplificando, né, com um indutor e um capacitor, mas a gente pode também fazer na ordem contrária. Eu posso adicionar elementos em série ou em paralelo de tal forma que a impedância vista a partir desse ponto seja igual, eu vou botar um ZL' aqui, seja igual a Z0. Quando eu tenho essa situação, eu consigo criar um casamento de impedância ou fazer um casamento de impedância, né? Fabricar um casamento de impedância através dessas conexões. E tenham em mente que indutância e capacitância aqui não necessariamente é o indutor ou o capacitor. Isso também pode ser qualquer tipo de geometria que possui capacitância parasita, certo? Então, o simples fato, por exemplo, de eu ter uma placa de circuito impresso, imagino que isso aqui é uma placa de circuito impresso, e eu desenho sobre a placa de circuito impresso uma grande área metálica, isso aqui já possui uma certa capacitância, certo? Por quê? Porque o meu substrato vai funcionar como meu material dielétrico,
o meu plano de terra, eu estou supondo que tem um plano de terra aqui atrás, né? O meu plano de terra e essa minha chapa metálica vão funcionar como as duas paredes de um capacitor. Então eu acabo criando um capacitor. E lembre-se que isso nem sempre vai acontecer voluntariamente, né? Às vezes isso acontece de maneira parasita. E quando acontece de maneira parasita, você tem que prever essa impedância e corrigir, certo? Então, o casamento de impedância é esse ponto em que as duas impedâncias estão corretas, mas também é o processo que a gente utiliza para fazer com que essas impedâncias sejam iguais, caso elas não sejam iguais previamente. Então, a gente pode reescrever esta situação, a gente pode reescrever essas duas equações agora utilizando, né, o coeficiente de reflexão. Por quê? Porque eu tenho uma relação direta entre V-. Eu posso dizer que V0- é V0 vezes o coeficiente de reflexão. Está aqui, né, nessa equação aqui. Deixa eu até dar uma circuladinha nela também. Só para ficar aqui marcada. E vou circular você também, porque vocês são importantes. Tá? Então, eu posso reescrever a minha onda em todos os pontos como sendo, vou colocar o V0 em evidência, e aí eu vou ter E elevado a menos J beta Z, né? Essa é a onda incidente, mas aqui seria V0-, né? Só que eu posso escrever como gama V0+. Então, V0+ já está em evidência, mais gama E elevado a J beta Z. Então, nessa forma, fica ainda mais claro que a gente elimina a onda refletida quando a gente leva a gama a zero. E a gente também pode reescrever a corrente, né? Então, a corrente vai ser V0+ sobre a impedância característica, multiplicado por E elevado a menos J beta Z, esta aqui é a onda incidente, menos gama E elevado a J beta Z, essa é a onda refletida. Lembrando que esse sinal de menos veio da inversão, né, do sinal da corrente na reflexão, tá? E a gente usou essa forma aqui, substituindo V0- por gama V0+. Ok, vamos avaliar então qual que é a potência fluindo por esta fonte. Então, vamos colocar aqui o fluxo de potência. A gente pode dizer que a potência em qualquer ponto, a potência média será dado por 1/2 da parte real de tensão vezes a corrente conjugada, certo? O complexo conjugado da corrente. Então a gente pode substituir, né? Essas duas expressões utilizando essas formas aqui. Então eu vou ter 1/2 aí da parte real, né? Então eu posso retirar tanto V0+ quanto V0+ sobre Z0. Isso aqui vai virar módulo de V0+ sobre Z0. Aqui vai ser ao quadrado, né? Porque vai vir um V0+ aqui, um V0+ aqui. Da parte real do produto desses dois termos aqui. Então vamos fazer esses produtos aqui. A primeira multiplicação, certo? Eu estou multiplicando E elevado a J beta Z por E elevado a E elevado a menos J beta Z por E elevado a menos J beta Z. Então isso aqui vai dar E elevado a menos 2J beta Z. Espera aí que eu estou fazendo besteira. Vamos botar aqui direitinho, certo? Então, o primeiro termo é elevado a menos J beta Z mais gama é elevado a J beta Z. A parte do V0 já saiu, né? Isso é V0+. Vezes o complexo conjugado na corrente, certo? Então, complexo conjugado da corrente. Então, complexo conjugado do número imaginário é só a gente inverter, né, o sinal aqui do argumento. Então, vai ser multiplicado por E elevado a J
beta z menos, esse número aqui ele também pode ser complexo, né? Porque ZL e Z0 são valores complexos, podem assumir valores complexos, né? Desde que eles tenham capacitâncias ou indutâncias, e tipicamente terão. Então, eu vou colocar gama conjugado E elevado a menos J beta Z. Ok, a parte real disso aqui. Então, essa potência média vai ser igual. Então, esse meu primeiro produto vai dar 1. Vamos reescrever, né? 1 sobre 2, V0 mais ao quadrado sobre Z0. E essa parte real aqui vai ser a parte real de... O primeiro produto vai dar E elevado a 0, né? Então, 1. O segundo produto vai dar menos gama conjugado E elevado a menos 2J beta Z. O terceiro produto vai dar mais gama E elevado a 2J beta Z. E o terceiro produto vai ser esse aqui, que vai dar menos módulo de gama ao quadrado, né, que é o produto de gama vezes gama conjugado, vezes 1. Vezes 1. Então, beleza. Os termos do meio, né, são puramente imaginários, né? E a gente sabe que eles são puramente imaginários porque a gente pode usar a seguinte identidade. A gente sabe que qualquer que seja um número A menos o seu número conjugado, que é isso que está acontecendo aqui, né? Isso pode ser simplificado por 2J, parte imaginária, de A. Tá? Então, fazendo essa simplificação, a gente pode escrever o resultado só na sua forma da potência real. Então, a potência média, a parte real da potência média, vai ser 1 sobre 2 módulo de V0 mais ao quadrado sobre Z0, que multiplica 1 menos gama ao quadrado. Então, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui. O que essa expressão está dizendo para a gente? Que a potência média, né, o fluxo de potência que está fluindo ao longo dessa carga, né, terá duas parcelas. Essa primeira parcela aqui, a gente pode associar à potência incidente. Então, a minha potência incidente será a parcela associada aqui, ó, a esse número 1, multiplicado por, obviamente, né, essa expressão. Então, minha potência incidida pelo gerador vai ser 1/2 de módulo de V0 mais ao quadrado sobre Z0. Já a potência refletida vai ser esta parcela aqui. Então, 1 sobre 2 módulo de V0 mais ao quadrado sobre Z0 vezes módulo de gama ao quadrado. Então, esta é a potência refletida. Fica agora ainda mais claro que quando o meu coeficiente de reflexão é igual a 0, a potência refletida será também igual a 0. E toda esta potência está sendo transmitida para a linha. Aqui vale a pena a gente colocar uma nova figura de mérito, e essa figura de mérito vai ter a ver com a potência que foi inserida no meu sinal, aquela potência que foi perdida. E a gente vai chamar ela de perda de retorno. A perda de retorno, a gente vai chamar ela de RL. Esse RL vem do inglês return loss. Vai ser simplesmente o meu coeficiente de reflexão
só que expresso em decibéis. Então, a perda de retorno será expressa por menos 20 log do coeficiente de reflexão. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando uma relação de decibéis entre a onda incidente e a onda refletida, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, que nós tivemos perda de retorno de 3 decibéis, o que isso significa? Significa que metade da minha potência, ou o equivalente a 0,7 aproximadamente da minha tensão, refletiu quando encontrou-se com a carga ZL. Então, esse 3 dB vai representar isso. O 3 dB significa que se eu insiro uma onda de 0 decibéis, eu vou perceber uma onda refletida de menos 3 decibéis. Certo? Aí vale a pena aqui a gente fazer uma outra. A gente vai definir várias figuras de mérito, mas a segunda figura de mérito que a gente vai definir aqui é a definição da potência incidente em dBm. Veja que a gente tem aqui uma variável um pouco diferente, né? A gente está chamando ela de dBm. Por que a gente vai chamar ela de dBm? Bem, dB, como a gente sabe, é uma forma de medir um sinal comparando com outro sinal. Então, quando eu digo que teve, por exemplo, uma perda de 3 decibéis, então a potência reduziu pela metade. Mas se eu quero expressar uma potência, por exemplo, em watts, né, e eu quero representar essa potência absoluta, eu não tenho um nível de referência para dizer assim, vamos dizer, ela subiu 3 dB, desceu 3 dB, mas o nível absoluto, como é que eu represento o nível absoluto? Entende? dB é uma escala que ela é referencial, certo? Então eu sempre estou comparando o meu ponto atual com um referencial. O dBm, eu vou utilizar essa mesma lógica dos decibéis, mas para representar um ponto absoluto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estabelecer um ponto de comparação. Então eu vou definir, eu vou dizer que 1 miliwatt equivale a 0 dBm. Então como é que eu vou, a partir de agora, expressar outras potências em função da minha potência de 1 miliwatt? Então eu sei que, por exemplo, 3 dBm vai ser o dobro da potência, então, portanto, 2 miliwatts. Tá? Eu vou definir, então, esta potência da mesma forma como eu defino os meus decibéis. Só que para potência, né, eu vou definir ele como 10 log. Então, minha potência em dBm, vou colocar aqui potência em dBm, vai ser igual a 10 log da minha relação entre a potência incidente nominal qualquer, então eu vou colocar aqui P1, dividido por 1 miliwatt. E isso vai ser expresso em dBm. Por que isso é útil? Vamos dizer que eu tenho aqui um sistema e eu tenho um gerador. Esse gerador está ligado num amplificador. Esse amplificador passa por uma linha de transmissão. E essa linha de transmissão vai para uma carga. Se eu digo, por exemplo, que esse meu gerador tem ganho de 15 dB e eu digo que essa linha de transmissão, por alguma razão, tem uma atenuação de 3 dB, qual é a potência que chega na carga? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer. Essa atenuação aqui, obviamente, ela vai depender da distância da carga, vai depender de características aqui de reflexões. Tá? Se a minha potência incidente é, por exemplo, 5 dBm, veja o m aqui, esse m significa que isso não é uma relação, entre entrada e saída, ela é uma relação absoluta. Então essa é a minha potência no gerador.
quem é que vai ser a minha potência depois do amplificador? Então, após o amplificador, eu tive um acréscimo de 15 decibéis. Como a gente já conhece, o decibel funciona com logaritmo, o que significa que relações multiplicativas passam a se tornar relações aditivas. Então, logo após o amplificador, a minha potência será 20 dBm. Depois das atenuações, a potência que chega aqui à minha carga é de 17 dBm, por exemplo. Então, isso aqui eu posso depois reconverter através desta relação, tá? Para converter de novo para watts. Se eu não fizesse essa relação, eu teria que fazer relações multiplicativas, né? Mas é só um exemplo de como a gente pode utilizar, né, essa nomenclatura de decibéis de maneira mais assertiva, né, de maneira fácil. E torna-se realmente, de fato, muito simples fazer contas de atenuação e de amplificação. A gente consegue, inclusive, fazer de cabeça, né? O que é bem legal. Outra figura de mérito é a razão de onda estacionária. Razão de onda estacionária. Beleza. Então a gente acabou de ver aqui anteriormente, lá na frente, que a onda pode ser expressa através dessa equação. Então vamos reescrever essa equação lá embaixo. Então meu Vz será igual a quem? V0 mais E elevado a menos J beta Z mais coeficiente de reflexão E elevado a J beta Z. E a minha corrente V0 mais sobre impedância característica E elevado a menos J beta Z menos coeficiente de reflexão E elevado a J beta Z. Vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você tem uma onda sem nenhuma reflexão, certo? Uma linha de transmissão. Terminada, né, em ZL, e vamos dizer que essa linha está casada a essa impedância, ou seja, a minha reflexão é igual a zero. O que vai acontecer com a amplitude de V de Z? A minha amplitude em V de Z será igual ao próprio V0+. Por quê? Porque esse valor aqui é zero, né? Eu vou cancelar isso aqui. Então eu vou ter simplesmente uma onda V0+ multiplicado aqui por um fator oscilante. Então a amplitude de V de Z vai ser V0+. Ou seja, imagine agora que eu posso usar um instrumento que detecte a amplitude da minha onda ao longo de toda essa linha. O que a gente veria? Se eu pudesse desenhar a amplitude ao longo da linha. Então esse meu valor ia ser constante. E ele seria constante igual a V0+. Tá? Beleza. Agora imagine que eu tenho um descasamento. Então se eu tenho descasamento, a minha reflexão vai ser diferente de zero. Então agora a minha amplitude ela vai depender também desse segundo fator. Tá? Então aqui eu vou dizer que eu tenho, nessa situação eu tenho casamento completo, ou casamento perfeito, né? Deixa eu até colocar aqui perfeito. Se eu não tenho o casamento perfeito, a amplitude da minha onda, vai ser quem? Vai ser a minha amplitude V0+ multiplicado por 1 mais coeficiente de reflexão E elevado a 2J beta Z. Então veja só como isso aqui, né, é interessante. Eu posso, isso aqui também é igual
vai ser a mesma amplitude, né, considerando a minha onda na direção contrária. Então, é elevado a menos 2j beta z, né, a mesma coisa, o módulo desse cara. É a soma das duas amplitudes. Então, se o meu coeficiente for um valor complexo, eu vou representar esse meu coeficiente por módulo do coeficiente de reflexão E elevado a j θ. Então, θ vai ser a fase do meu coeficiente de reflexão. Lembrando que o coeficiente de reflexão pode sim ser um valor imaginário, uma vez que ZL e Z0 podem ser impedâncias imaginárias, né? Então, imaginárias ou, enfim, complexas em geral, certo? Então, expressando o meu gama como módulo de gama E elevado a jθ com uma determinada fase, então, a minha amplitude será V de Z igual a módulo de V0 mais multiplicado por módulo de 1 mais módulo de gama E elevado a jθ menos 2j beta Z. Então, este elemento aqui, esse segundo elemento, ele oscila em torno de Z, iniciando-se com uma determinada fase. Se a gente plota esse cara daqui, quem é que vai ser o meu VZ máximo? A minha amplitude máxima, ela acontece quando esse termo aqui é igual a 1, quando esse termo aqui é igual a 1, tá? Nesse momento, então, a minha amplitude máxima é módulo de V0 mais vezes 1 mais gama, mais o módulo de gama, né? E como aqui está tudo em módulo, eu já posso retirar esse cara daqui. Então, módulo de V0 mais vezes 1 mais o módulo de gama. Opa! Deixa eu só escrever aqui bonitinho. Pronto, módulo de gama. E a minha tensão mínima será igual a módulo de V0 mais vezes 1 menos o módulo de gama. Então, lembrando que esse gama aqui ele varia entre menos 1 e 1. Então, essa minha tensão aqui ela pode variar até no máximo entre 0 e 2. Essa amplitude aqui. Então, o que vai acontecer? Assim, 0 e 2 VO+, né? Então, se a gente observar, o que vai acontecer numa onda que não possui casamento perfeito? A onda que não possui casamento perfeito vai possuir a sua amplitude variando. Vai possuir a sua amplitude variando em torno de V0+. Então, uma onda levemente descasada vai começar a apresentar uma oscilação na amplitude. O que eu estou vendo aqui, o que eu estou visualizando aqui, não é o sinal. O que eu estou visualizando é a amplitude do sinal. Nesse caso aqui, eu tenho um descasamento ligeiro. Um descasamento pequeno, um descasamento não tão importante. Quanto maior for esse descasamento, mais próximo do zero, a minha amplitude vai ficando. Esse aqui seria um descasamento total. Toda a onda está sendo refletida. Então a gente pode criar uma razão entre essas duas tensões e é essa razão que nós vamos chamar de razão de onda estacionária. Então esse SWR será a sigla para Standing Wave Ratio. Razão de onda estacionária. E esse SWR vai ser simplesmente definido como a razão entre essas duas amplitudes, V máximo sobre V mínimo. Quando a gente divide os dois, a gente cancela o efeito da amplitude e essa razão será simplesmente 1 mais módulo do coeficiente de reflexão sobre 1 menos módulo do coeficiente de reflexão. Como esta razão é uma razão de tensões, então a gente vai chamar ela de VSWR. Então a gente vai dizer Standing Wave Ratio ou Voltage Standing Wave
Ratio, que a gente vai chamar de VSWR. Então, na verdade, vejam só, para a gente diferenciar bem e entender o que a gente está falando, SWR é simplesmente uma medida que através da qual a gente consegue caracterizar uma onda estacionária. E essa onda estacionária pode ser de corrente, de tensão, de potência, pode ser até uma onda mecânica estacionária. Tá? Então, Standing Wave Ratio é um conceito geral em que, em uma onda estacionária, a gente faz a razão entre a amplitude máxima da onda e a amplitude mínima da onda. Tá? E ela pode ser uma onda de qualquer formato. A que nós vamos usar particularmente para o eletromagnetismo é a VSWR, que é exatamente isso aqui, é essa expressão que eu escrevi, só que como é uma razão de onda estacionária de tensão, então nós vamos chamar de VSWR. Na nossa disciplina, a gente pode falar SWR ou VSWR e a gente está querendo dizer a mesma coisa. Mas tenham em mente que existem ISWR, PSWR, certo? Para corrente, potência, enfim, pode acontecer para qualquer variável que exista uma onda dessa variável e desde que a gente consiga medir essa onda. Por que é tão interessante a gente expressar essa onda nessa forma, né? Ou melhor, o fenômeno reflexão nessa forma? Nem sempre a gente tem acesso às impedâncias. Então, se você conhece a impedância característica da linha e você conhece a impedância da sua carga, você pode calcular o coeficiente de reflexão. Parabéns para você. Mas, numa situação experimental, no laboratório, como é que você mede o coeficiente de reflexão? A gente não pode simplesmente colocar um osciloscópio aqui e medir essas duas tensões. Por quê? Porque V0 mais e V0 menos estão somados, certo? Eles estão literalmente somados dentro desse ponto. Então, se eu pego o meu multímetro, vamos dizer que eu quero medir coeficiente de reflexão. Eu pego o meu multímetro e coloco aqui. Coloquei ponta de prova 1 e coloquei aqui a ponta de prova 2. E medi a diferença de tensão nesse ponto. Quem é que eu estou medindo? Eu estou medindo essa tensão V0. V de 0. Mas eu não sei que parcela dessa tensão é onda incidente e onda refletida. Eu não tenho como medir separadamente essas variáveis. É isso aí, esse é um problema que a gente não consegue resolver dessa forma. Mas uma coisa que eu posso fazer é o seguinte: fazer várias medidas ao longo da linha. Então eu vou fazer uma medida aqui, eu faço outra medida aqui no outro ponto, eu faço outra medida aqui em outro ponto, outra medida aqui em outro ponto, e assim eu vou medindo a minha tensão ao longo de Z, obtendo as amplitudes ao longo de toda essa linha. E se eu tenho as amplitudes ao longo da linha, o que eu espero ver no meu gráfico? O que normalmente vai acontecer no meu gráfico, plotando a amplitude de V de Z, eu vou ver um ponto central, que eu já sei que é o meu V0+, e em torno desse meu ponto central eu vejo aqui, ó, uma relação que oscila em torno de V0+, entre o meu valor de V máximo e o meu valor de V mínimo. Então aqui eu consigo obter quem? Eu consigo obter o VSWR. E isso aqui é obtido de maneira muito fácil. É muito fácil obter esses valores aqui, porque eu medi a amplitude nesse ponto, eu anoto a minha amplitude aqui. Medi a amplitude nesse ponto, anoto a minha amplitude. Medi a amplitude aqui, eu vou anotando e vou criando esse gráfico. Isso aqui é simples de fazer. Com isso, eu consigo obter quem é o módulo do coeficiente de reflexão. E, portanto, eu até posso usar isso para estimar qual é a impedância característica da linha, se eu souber o comprimento, né? Então, eu posso utilizar essa informação experimental para retirar informações sobre a carga, sobre a linha, sobre o comprimento, enfim, sobre as variáveis que estão aqui, né, em jogo no eletromagnetismo. Então, o VSWR é uma medida extremamente importante por razões experimentais, porque é muito fácil medir o VSWR.
em comparação a medir aqui essas ondas incidentes e refletidas, que é bastante difícil. E com um multímetro é impossível. Tem outros equipamentos que a gente consegue até usar aqui para fisicamente separar essas duas ondas, mas a gente teria que interferir aqui no meio, né? O que já tira o equilíbrio do sistema. Tá? Então, tá aí, é uma medida experimental. Quando é que a gente vai dizer que uma onda não tem reflexão? O que é o casamento perfeito para o VSWR? Então, se o meu VSWR tem casamento perfeito, o meu VSWR é 1. É muito tradicional a gente expressar o VSWR em frações. Opa, casamento perfeito. É muito comum a gente expressar o VSWR em frações. Então a gente vai dizer que o casamento perfeito é 1 para 1. Quando eu tenho um descasamento, por exemplo, vamos dizer que o meu coeficiente de reflexão, o módulo do coeficiente de reflexão seja igual a, por exemplo, seja igual a 11. Então quem é que vai ser o meu VSWR? Estou colocando aqui um outro caso. Quem é que vai ser o meu VSWR? Então aqui eu vou ter 12 no meu numerador e aqui no meu denominador eu vou ter 10, certo? 11 menos 1 no caso vai dar menos 10. Então eu vou ter o meu VSWR de 1,2 para 1. Então eu vou ter aqui um casamento, um descasamento, certo? Então aqui eu tenho um descasamento. É muito comum a gente expressar o VSWR dessa forma, né? Então a gente expressa assim. Descasamentos muito grandes, por exemplo, eu vou ter 10 para 1, certo? Isso significa que a minha tensão máxima, ela é... Não, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que isso aqui é 11, isso aqui nem pode ser 11, minha gente. Isso aqui nem pode ser 11. Esqueça o que eu falei. Isso aqui só vai de menos 1 a 1. Então vamos dizer que o meu coeficiente de reflexão seja 0,5. Tá? Então eu vou até separar isso aqui. Vou separar aqui, né? Então deixa eu só colocar aqui. Se o meu módulo do coeficiente de reflexão é igual a 0, então eu tenho essa situação. Se o meu coeficiente de reflexão é, por exemplo, 0,5, eu vou ter uma situação de descasamento. Tá? E quem é que vão ser? Esse TO não quer vir de jeito nenhum. Quem é que vão ser aqui? Quem é que vai ser o meu VSWR? Vai ser 1,5 dividido por 1 menos 0,5, né? Então esse cara daqui vai ser 0,5. Isso aqui vai dar 3 para 1. Então meu VSWR é 3 para 1. É uma situação de descasamento, tá? Não viajem e coloquem coeficiente de reflexão igual a 11, que isso é muito errado, certo? Coeficiente de reflexão só vai até 0,5. Então veja que o meu coeficiente de reflexão, ele vai ter os seguintes limites. O meu coeficiente de reflexão não, né? O meu VSWR, ele vai de 1 para 1 até infinito para 1. Porque o meu módulo do coeficiente de reflexão, ele vai de 0 a 1. O coeficiente ele pode ir de menos 1 a 1, mas o módulo dele vai de 0 a 1. Então, 0, o casamento perfeito, é 1 a 1. E quando eu tenho descasamento total, ou seja, meu coeficiente de reflexão é igual a 1, então o meu SWR vai para infinito. Então, SWR vai ficar dentro dos limites 1 para 1 e infinito para 1. Certo? Esse infinito para 1 acontece porque o V mínimo pode chegar a 0. Né? Então, como é que a gente vê isso no osciloscópio? Na tela do osciloscópio, a gente vai ver a onda fazendo isso aqui. Essa é a amplitude, né?
Então, a amplitude da onda, tá? E aqui dentro, a gente começa a ver a onda propagando dentro da linha. Se a gente conseguisse ver aqui, por exemplo, a linha no tempo, tá? No tempo não, no espaço. Essa é a onda com um leve descasamento, portanto uma reflexão, e a onda sem reflexão seria com a amplitude completamente constante ao longo do tempo, ao longo do espaço. Certo? Beleza, então meu VSWR vai entre 1 a 1, que seria casamento perfeito, até infinito para 1, que é descasamento total. Então, casamento perfeito, descasamento total. Ok. Veja que a gente pode reescrever, né, o coeficiente de reflexão em pontos diferentes, né, da minha linha. Então eu posso escrever o coeficiente de reflexão transposto para o início, tá, da minha linha, ou seja, aqui em z igual a menos L, tá? Vou colocar o menos aqui na nossa definição. O z está crescendo para lá, né? Então, em z igual a menos L, quem é que vai ser o meu coeficiente de reflexão? Z igual a L vai ser V0 menos E elevado a menos J beta L sobre V0 mais E elevado a J beta L. Isso aqui é igual ao coeficiente em Z igual a 0, E elevado a menos 2 J beta L. Então a gente consegue encontrar o coeficiente de reflexão num ponto L diferente, né, do ponto onde a gente tem a interface, tá? E ele vai se transportar de acordo com essa equação. Então, o último resultado que a gente quer colocar aqui para vocês é qual que é, finalmente, a impedância de entrada vista por um conjunto linha de transmissão mais terminação ZL. Então, de novo, né, a linha de transmissão vai ter uma impedância característica Z0, um comprimento L, tá? E a minha carga vai ter uma impedância ZL. E eu quero descobrir quem é a impedância de entrada. E a impedância de entrada nesse ponto vai ser simplesmente a razão entre a tensão absoluta em menos L, né? Estou colocando 0 aqui, e aqui vai ser o ponto menos L, esse é o eixo Z, dividido, então a impedância de entrada vai ser V menos L, dividido pela corrente em menos L. Eu posso usar minhas equações para expressar essas quantidades. Então, é o meu V0 mais, essa é a tensão, né? E elevado a J beta, aqui seria J beta Z, mas aí vai ser J beta L, mais coeficiente de reflexão, E elevado a menos J beta L, dividido por a corrente é V0 mais vezes a impedância característica, né? Desculpa, V0 mais dividido por Z0. Então agora eu posso tirar isso daqui e colocar multiplicando. Então vai dar Z0 multiplicando vezes E elevado a J beta L menos coeficiente de reflexão E elevado a menos J beta L. Beleza, eu estou substituindo aqui Z por menos L, tá? Então estou fazendo a substituição Z igual a menos L para encontrar a impedância de entrada neste ponto aqui, exatamente nesse ponto, tá? Então está aqui a minha substituição. Eu posso obviamente cortar, né, alguns termos aqui, então a minha impedância de entrada será dado por 1 mais coeficiente de reflexão E elevado a menos 2J beta L sobre 1 menos coeficiente de reflexão E elevado a menos 2J beta L vezes a impedância característica da linha. Então veja que interessante, né? A impedância de entrada, ela vai ser a impedância da linha multiplicado por um número complexo, tá? E esse número complexo aqui faz com que essa impedância possa mudar muito de característica. Uma impedância puramente real pode se tornar uma impedância puramente imaginária e vice-versa. A gente consegue fazer essas transformações escolhendo as características
dessa divisão aqui, dessa razão. Tá? Então a gente consegue determinar quem é gama escolhendo ZL, escolhendo a carga ZL e escolhendo o valor de Z0, obviamente. E a gente consegue alterar beta, né? Beta é a constante de propagação do meio, ela vai depender das características do meu material, e L é o meu comprimento da linha, que também é uma variável que a gente pode controlar. Existe uma forma que é mais interessante de expressar essa equação, que é expressando explicitamente em função de ZL, tá? Em função da impedância da carga. Então, a impedância de entrada, sabendo que esse cara daqui é o coeficiente de reflexão, né, eu posso substituir. E aí, substituindo pelo coeficiente de reflexão, o que eu vou ter? 1 mais. Aí aqui, esse meu coeficiente de reflexão é quem? É ZL menos Z0, ZL menos Z0, sobre ZL mais Z0, vezes E elevado a menos 2J beta L. E aqui 1 menos essa mesma quantidade, ZL menos Z0, sobre ZL mais Z0, E elevado a menos 2J beta L, Z0. Então, eu posso agora multiplicar todo mundo por E elevado a J beta L vezes ZL mais Z0. Então, ZL mais Z0 E elevado a J beta L mais ZL menos Z0 E elevado a menos J beta L. Dividido por ZL mais Z0 E elevado a J beta L menos ZL menos Z0 E elevado a menos J beta L, isso vezes Z0. Então, a minha impedância de entrada, eu posso dizer que é, agrupando aqui os ZLs, eu posso dizer que é ZL. Esse agrupamento aqui, ó, E elevado a J beta L mais E elevado a J menos... E elevado a menos J beta L, isso aqui vai dar 2 cosseno de beta L. Então, ZL vezes 2 cosseno de beta L. Como todo mundo vai dar 2, em cima e embaixo, eu vou já cancelar esse 2. Mas, aí aqui o Z0 vai ser Z0 E elevado a J beta L menos Z0 E elevado a menos J beta L. Isso aqui vai dar J seno, tá? Vai dar 2J seno. Então, o 2 eu vou cancelar. Então, J Z0 seno de beta L dividido por... Então, aqui, inverteram os papéis, né? O Z0 é que vai estar na parcela do cosseno. Então, Z0 cosseno beta L mais JZL seno de beta L, né? Então, ZL aqui eu vou ter ZL elevado a J beta L menos ZL elevado a menos J beta L. Isso aqui vai dar 2J seno de beta L. E o 2 eu cortei com todo mundo. Obviamente, vezes Z0. Tá? Então, na minha versão final, eu posso dividir todo mundo pelo cosseno. Quando eu divido todo mundo pelo cosseno, vai surgir aqui a tangente. Então, a minha versão final dessa equação, eu vou reescrever ela aqui, será a impedância de entrada desse conjunto, vai ser a impedância Z0 multiplicado por a seguinte razão, ZL mais JZ0 tangente de beta L sobre Z0 mais JZL tangente de beta L. Esse é um resultado extremamente importante. E é essa equação que nós usamos para determinar a impedância de entrada no início de uma linha de transmissão. Tá? A gente chama essa equação de equação, não assim, equação de impedância da linha de transmissão.
Então, só para a gente finalizar, vamos ver alguns casos especiais, né, de impedâncias. Casos especiais. Então, o primeiro caso especial que a gente pode ver é o que acontece com a linha de transmissão terminada em curto-circuito. Então, como é que a gente avalia a impedância de entrada dessa linha de transmissão terminada em curto-circuito? A gente simplesmente vai substituir ZL por zero. Então, a impedância de entrada, vamos dar uma olhada aqui, ó, vai ser Z0 vezes. Então, aqui no meu numerador, ZL é igual a zero, né? Então, eu vou ter J Z0 tangente de beta L. E embaixo eu tenho ZL igual a zero, então eu vou ter Z0. Então isso aqui é igual a J Z0 tangente de beta L. Veja que interessante é essa impedância, né? Primeiro que ela é uma impedância puramente imaginária. Tá? Então ela é uma impedância puramente imaginária e ela vai ter um comportamento aqui tangencial. Ou seja, se eu desenho aqui, né, essa impedância, o que vai acontecer? Em menos lambda sobre 4, que é quando esse argumento aqui torna-se π sobre 2, a gente vai ter a explosão aqui do meu valor da tangente. Eu estou aqui plotando a impedância de entrada em função de Z. Então, vou ter aqui, ó, a explosão da minha tangente. O que está acontecendo aqui, né? Por que ele é que menos 3 lambda sobre 4 vai acontecer novamente esse mesmo fenômeno? Que eu desenhei meio errado, mas aqui seria menos lambda sobre 2. Ou 2 lambda sobre 4. O que está acontecendo aqui? Nesse ponto, no ponto Z igual a zero, a minha impedância é nula. Então isso aqui é curto circuito. Quando eu avanço 1/4 de comprimento de onda, o meu beta L, que é 2π sobre lambda, e o meu L é lambda sobre 4, isso aqui vai resultar em π sobre 2, e a minha impedância vai para infinito. Nesse ponto aqui, o que eu tenho é um circuito aberto. E aí, um pouco mais à frente, quando eu tenho lambda sobre 2, o meu circuito volta a ter impedância zero, ele volta a se comportar como curto circuito. Veja que interessante, isso é legal demais. Então, só pelo fato de eu ter uma impedância, que é um curto-circuito, ligado numa linha de transmissão, dependendo do comprimento dessa linha de transmissão, dependendo do valor de Li, eu posso fazer com que essa minha linha se comporte como um curto-circuito ou como um circuito aberto. Tá? A gente espera que a mesma coisa vá acontecer se eu tenho uma linha de transmissão terminada num circuito aberto. Então, o que acontece se a minha linha de transmissão é terminada em circuito aberto? Então, eu agora vou avaliar o limite dessa expressão quando ZL tende a infinito. Então, quando ZL tende a infinito, aqui já ficou claro que é o ZL que vai dominar, né? É o ZL que vai dominar. Então, aqui eu aplico posso aplicar uma vez L'Hopital e aqui vai dar 1 sobre J tangente de beta L, né? Ou eu posso simplesmente cortar. Então vai dar 1 sobre J tangente de beta L, que vai dar menos J
quando eu passo ele para cá, e a tangente vai dar cotangente. Então, a impedância de entrada de uma linha terminada em circuito aberto. Então, meu ZL é igual a infinito. E aqui eu tenho Z0 e L, que eu estou vendo a minha impedância de entrada. E essa impedância de entrada vai ser menos JZ0 cotangente de beta L. Tá? Já que eu tenho 1 sobre a tangente de beta L. Então, o que vai acontecer agora? Se eu desenho aqui o meu gráfico de Z com a impedância de entrada, agora vai variar com a cotangente. Então, vamos colocar aqui lambda sobre 4. Lambda sobre 4, novamente, vai equivaler a π sobre 2. Tá? Porque o meu argumento da cotangente é beta L, que é igual a 2π sobre lambda vezes lambda sobre 4, aqui nesse caso, né? Isso aqui vai equivaler a π sobre 2. A cotangente em π sobre 2 é igual a 0. E em menos lambda sobre 2, ela vai valer infinito. Então, é isso aqui que está acontecendo. Então, em Z igual a 0, eu tenho um circuito aberto. É óbvio, né? Por quê? Porque eu estou olhando a impedância aqui, ó. Certo? Então, obviamente, quando eu olho a impedância aqui, eu tenho que ver essa impedância aberta. Quando eu avanço na minha linha lambda sobre 4, eu começo a enxergar o circuito como curto circuito. Quando eu avanço mais lambda sobre 4, eu vejo novamente como circuito aberto. E, obviamente, isso é periódico, né? Então, ele fica se repetindo indefinidamente. Da mesma forma como acontece também aqui no caso da minha onda terminada em curto, da minha linha de transmissão terminada em curto-circuito. Então, veja só que resultado muito interessante. Tem mais um resultado que a gente pode mostrar, aliás, mais dois. Um eu vou deixar aqui que é bem curtinho, que é a linha de transmissão terminada em ZL igual a Z0. Essa aqui é bem óbvia, né? Porque vai cancelar tudo aqui. E a minha impedância de entrada vai ser igual ao próprio Z0. Tá? Então, se eu insiro numa linha de transmissão uma terminação que tem a mesma impedância dessa linha, o conjunto tem a mesma impedância característica. Então, ao contrário do que você pode pensar, talvez você possa pensar que por elas estarem em série, elas se somariam, mas não é isso que acontece. Quando a gente tem uma linha de transmissão terminada numa impedância que tem o mesmo valor, a impedância de entrada vista por todo esse bloco será igual a essa mesma impedância. Tá? Tudo fica igual quando você coloca um sistema idêntico. Por último, acho que vale a pena a gente colocar o transformador de quarto de onda. Isso não tem nem a ver com a terminação, mas tem a ver com a linha de transmissão de comprimento lambda sobre 4. Ela é extremamente importante e a gente vai utilizar muito. Tanto que a gente chama este caso específico de o transformador de quarto de onda. E aí vamos dar uma olhada. Então, essa minha impedância de entrada vai ser quem? Vamos olhar. Vai ser Z0 vezes isso aqui. Só que a tangente de beta L, quem é que vai ser? Então, vamos substituir, vai. Então, Z0 vezes ZL mais JZ0 tangente de beta L sobre Z0 mais JZL tangente de beta L. Então, quando a gente faz
L igual a lambda sobre 4, o que a gente está fazendo? A tangente de beta, beta é 2π sobre lambda, é a constante de propagação, e L é o comprimento. A gente está escolhendo L igual a lambda sobre 4, isso aqui vai ser igual a tangente de π sobre 2, que é infinito. Então, a gente está avaliando essa expressão no limite em que essa tangente tende a infinito. Então, obviamente, esse argumento vai ser muito maior do que ZL, e a mesma coisa pode ser dita aqui no nosso denominador. Então, vai cancelar, né? Esses dois caras aqui vão ser desprezíveis, e a gente vai ter cancelamento de J com J, cancelamento de tangente com tangente. Então, esse limite aqui é Z0 ao quadrado sobre ZL. Veja só que interessante, né? Então, meu limite... Vou apagar isso aqui. Quando eu crio o meu comprimento de onda em lambda sobre 4, quando eu coloco o meu comprimento da linha de transmissão em lambda sobre 4, a minha impedância de entrada, tá? Ela vai ser um produto que depende de Z0 ao quadrado e também da minha impedância ZL. Vamos dizer agora que eu queira fazer um casamento de impedâncias utilizando essa linha de transmissão. Vamos parar para pensar sobre isso. Então, coloquei aqui uma linha de transmissão. E eu vou colocar aqui um Z0 e L igual a lambda sobre 4. Coloquei aqui uma carga ZL. Vamos dizer que eu estou associando esse cara a um gerador. Um gerador que tem uma impedância de saída. Vou botar RG de gerador. E vou colocar Z aqui só para ficar... Aí eu apago tudo, né? Parabéns. Vamos lá. ZG. Qual é a minha condição de reflexão zero na entrada desse sistema? Então, vou colocar aqui para que minha reflexão seja zero. Nesse ponto aqui, é necessário que a impedância de entrada desse sistema seja igual a ZG, a impedância do gerador. A gente já discutiu isso aqui anteriormente. Então, quem é que tem que ser Z0? Quem é Z0 para que a minha reflexão seja zero? Então, a gente vai dizer, ó, escolhemos Z0 como sendo quem, né? A gente vai querer fazer o quê? Que essa impedância de entrada seja igual a ZG. Então, ZG, a minha impedância de entrada tem que ser, ZG, a impedância do gerador, tem que ser igual a essa impedância de entrada, que a gente já calculou como, quando L é igual a lambda sobre 4, é Z0 ao quadrado sobre ZL. Então, a gente força essa situação para que a gente tenha casamento. Isso implica que a impedância característica da minha linha tem que ser a média geométrica entre o gerador e a carga. Veja que resultado interessante. Se eu quero promover o casamento entre dois elementos que não possuem a mesma impedância, é fácil fazer isso com uma linha de quarto de onda. Então eu escolho o comprimento dessa linha para ser um quarto de onda e eu escolho a impedância característica dessa linha para ser a média geométrica entre as impedâncias que eu quero casar, entre o gerador e a linha. Qual é a vantagem? Linha de transmissão é somente um fio, é um cabo, é o comprimento de um fio, acabou. Ou seja, é muito fácil de fazer esse casamento. Qual é a desvantagem desse procedimento? Lambda depende da frequência do seu sinal. Certo? Lambda é o comprimento de onda. Então, esse casamento ele só acontece
em um valor de frequência específico. Então você precisa saber a frequência do sinal onde você quer promover o casamento. Então se você sabe, o meu sinal ele tem 300 MHz. Então você faz com que a sua linha de transmissão tenha um comprimento de exatamente 1/4 do comprimento de onda em 300 MHz. Assim você consegue fazer uma onda em 300 MHz casar com uma carga, mas só nessa frequência. Quando você sai dessa frequência, o seu comprimento deixa de ser λ/4 e a impedância passa a ser diferente e você pode ou não ter efeitos de reflexão aqui dentro da sua onda. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, certo? Nessa questão de linha de transmissão e impedância das linhas de transmissão e terminações, certo? Eu vou tentar colocar para vocês mais um vídeo ainda essa semana, certo? E a questão para vocês resolverem e a gente vai continuando na nossa disciplina, tá? Então desde já eu agradeço a todos vocês e até a próxima.